Boa tarde, gente. Hoje iremos para a nossa próxima aula. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho de 2020. Vamos lá para a nossa mensagem bíblica que diz o seguinte: Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. 1 João, capítulo 5, versículo 2. Então, Senhor, te agradecemos por mais uma oportunidade de vida, por nossa família, nossos colegas e todo o alimento que tem nos dado, por toda a saúde e por todo o aprendizado que estamos tendo, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amores, hoje teremos aula de português e de história. Vamos iniciar com nossa aula de português, que terá por tema gênero do substantivo. Na verdade, a gente vai fazer uma pequena revisãozinha, pois a gente já estudou esse assunto em uma das nossas aulas remotas. Bem, mas vamos lá relembrar um pouco. Que o gênero do substantivo ele se refere-se ao masculino e feminino de seres, objetos e entidades. Pertence ao gênero masculino todos os substantivos em que é possível antepor o artigo o ou um. Temos aí alguns exemplos como o quarto, um médico, ou seja, quando a gente fizer o uso do artigo o ou um. E pertencem ao gênero feminino todos os substantivos em que é possível antepor o artigo a ou uma. Temos os exemplos: a sala, uma médica, ou seja, a gente fez aí a mudança do artigo, né? Passou a ser do o para o a e de um para uma. Ainda podemos observar as determinações do gênero pela significação, né? Do gênero, primeiramente, vamos lá para o gênero masculino. Primeiro, são masculinos os nomes de homens e as funções. Exemplos: João, Luiz, Manuel, rei, professor e vendedor. Segundo, nome de animais do sexo masculino. Exemplo: boi, leão, cão. Terceira, nome de lagos, de montes, de oceanos, de rios e ventos, no quais se subentende o gênero masculino. Temos os exemplos: o Amazonas, o rio Amazonas, o Pacífico, o Oceano Pacífico, o Índice, o Oceano Índico. Quarta, os nomes dos meses e os pontos cardeais. Exemplos: o mês de abril, o mês de dezembro e o norte. Vamos lá. Do gênero feminino, primeiramente, são considerados do gênero feminino os nomes de mulheres e as funções. Exemplo: Lia, Maria, Luzia, rainha, professora ou vendedora. Segundo, nome de animais do sexo feminino. Temos os exemplos: vaca, pata, galinha. Terceira, nome de cidades e ilhas em que se subentende-se o gênero feminino, como exemplo: a histórica de Salvador, a marcante Florianópolis e a Veneza. Bem, logo em seguida, vocês irão assistir a explicação aprofundada sobre esses gêneros do masculino e feminino ligado a seres, como pessoas, objetos, animais, entidades, entre outros. Para o gênero masculino, a gente utiliza os seguintes artigos, que são o, os, um e uns, que tem aí o exemplo: o menino, o cão, o rei. Também poderia ser um menino, uns meninos. Aí, para o gênero feminino, a gente utiliza os artigos a, as, uma, umas. Como exemplo: a menina,
a cadela, a rainha, uma menina, umas meninas. Esses são os gêneros do substantivo feminino. E ainda, em relação ao gênero de substantivo, temos os substantivos biformes. Enfim, os substantivos biformes, eles apresentam duas formas diferentes para um gênero masculino e outro para o gênero feminino. Como podemos ver no exemplo, a gente irá utilizar o artigo O para o gênero masculino e o artigo A para o gênero feminino. Como tem o exemplo aí, aluno e aluna, menino e menina. Esses são os substantivos biformes. E os substantivos uniformes, eles apresentam apenas uma forma para ambos os gêneros e são divididos em sobrecomum, epiceno e comum de dois gêneros. Bem, irei explicar cada um deles. Os sobrecomum são os que têm uma forma só e só um artigo. Exemplo, a gente vai utilizar a criança tanto para o gênero masculino como para o gênero feminino. O indivíduo, o monstro, a criatura, ou seja, são palavras que a gente não vai mudar o artigo o ou a, um ou uma para definir o sexo. Esse sobrecomum são únicas formas e únicos artigos que a gente vai usar para ambos os sexos, como a criança, o indivíduo, o monstro ou a criatura, e entre outras palavras. Aí o próximo é o epiceno, que são os que têm uma só forma e um só artigo para ambos os gêneros de certos animais, como o exemplo, a cobra, a onça, o tatu, o caranguejo, e entre outros exemplos. E a gente também pode usar eles da seguinte forma: a formiga macho, a formiga fêmea, a borboleta macho, a borboleta fêmea. Ou seja, a gente não vai mudar o artigo o ou a, como a gente tem nos seguintes anteriores a esses. E a gente só vai, configurar. A onça. A gente não vai colocar o onço, não. A gente vai usar a onça. Pode ser a onça macho ou a onça fêmea. Aí, o próximo exemplo é o seguinte: comum de dois gêneros, que são os que designam pessoas fazendo a distinção dos sexos através de palavras determinadas. Exemplo: o estudante ou a estudante. A gente utiliza os artigos o e a, nesse exemplo, para determinar o que será destinado, o substantivo que será destinado, como aí, estudante. A gente utiliza ele para o masculino e o feminino, sendo que a gente determina com o artigo o e a qual será o gênero que será citado na frase. Enfim, gente, e no livro de vocês aí, onde tem gênero do substantivo, vem falando, resumidamente, tudo isso que Tia já explicou para vocês, tá certo? Sobre o gênero masculino e feminino. Façam aí a leitura desta página e vamos lá para a nossa atividade. Na atividade, vocês irão apenas reescrever as frases, trocando, né, aí os substantivos destacados. Então, façam aí, né, reescrevam essas frases que estão com as palavras destacadas
mudando de substantivo, seja o masculino ou o feminino. Realizem uma boa atividade de português. Após a atividade de português, vamos lá para a nossa atividade de história, que tem por tema os engenhos e a produção de açúcar. Bem, vamos realizar a leitura desta página e logo após assistir um desenho explicativo. Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e, assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e, geralmente, era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira, vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia.
Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso. Temos aí, gente, no livro a demonstração, indicando cada parte que havia em um engenho. Façam aí, né? Respondam de acordo com o que a gente estudou e viu nas explicações essa atividade prática da disciplina de História. Qualquer coisa, entre em contato com Tia Alcione. Um grande beijo.